Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Agro. Nesse episódio a gente traz informações relevantes, informações econômicas relacionadas ao nosso agronegócio. Então a gente está sempre trazendo essas informações que foram relevantes, impactantes aí na última semana e fazendo esse link com as áreas econômicas, com as áreas política, com a área do agronegócio e a importância dele para a nossa balança comercial, para a nossa economia. E falando também, né, Andrew, de impacto ambiental, a gente tem uma notícia importante, né, do transporte ferroviário de produtos agrícolas bate recorde. O que isso gera de impacto ambiental? Segundo dados do Instituto de Logística e Supply Chain, ILOS, compilados pela NTF, no Brasil, o transporte ferroviário emite cerca de 85% menos de dióxido de carbono. E isso gera de vantagem para a gente que desde 2010, na série histórica, o nosso transporte por trens registrou um crescimento de 127%. Ou seja, a gente tem que considerar também a quantidade de emissão que foi reduzida devido ao modal ferroviário estar sendo impulsionado, né? A quantidade de matas que não foram desmatadas durante esse tempo para construir rodovias, né? Porque a gente sabe que a ferrovia ela tem um impacto menor, por mais que a licitação, o licenciamento ambiental demore um pouquinho mais, porque você tem que intervir numa área, às vezes que é de preservação, mas a gente vê aí que é provado que o modal ferroviário é mais adequado para um país do nosso porte, né? A gente tem uma malha rodoviária aí grande, né? Uma malha rodoviária forte, pujante, mas a malha nossa ferroviária é muito pouco. Acho que ela não responde nem a 10% da malha ferroviária americana. Não teve investimentos, né, para essa malha, então a gente tem que ir pro tradicional mesmo ali. E o nosso país, como você falou, ele é imenso, então assim, é o tamanho de um continente. E aí você tem que correr a várias formas. Como a gente só tem duas e poucas, né? Então fica meio um pouco que refém ao que tem, né? Não tem muito para onde correr, né? A gente tem como destaque, foram durante esse período, né, 25 bilhões de toneladas transportadas, né? Isso inclui o complexo soja, farelo e óleo, milho, trigo e açúcar e outros grãos agrícolas, né? Durante esse período aí. A gente está vendo aí um forte fomento do governo, né, com a concessão de ferrovias. A gente tem algumas aí, tem outras que estão em processo de licitação. Tem a Ferrogrão, que é um projeto aí gigantesco, mas depende aí de aval do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. E é o caminho, né? É o caminho que a gente tem a seguir, investir cada vez mais, porque a nossa agricultura está ficando cada vez maior, necessita de mais corredores de escoamento da produção. E a gente sabe que as rodovias são sobrecarregadas, ainda mais com esse custo de frete altíssimo, custo de diesel altíssimo, né? Exatamente. E aí a gente tem aquela noção que no Brasil está crescendo, então a gente tem que ter mais investimentos para dar escoamento, sem falar que as nossas BRs não são as melhores do mundo, não são autobans, né? Então ainda tem mais esse questionamento, né? Tem muitas dessas vias aí que são esburacadas, às vezes é lama. Então você pensa aí num transporte aí que vai passar por alguns problemas ali que, cara, não poderiam ser muito mais fáceis o movimento. E aí o transporte de trens, por exemplo, né, teve um registro aí de um crescimento de 127% desde 2010. Então a gente vê que os trens, você tendo mais malhas para os trens, a gente vai conseguir ver um alcance melhor desse tipo de locomoção. Então a gente vai ter melhor escoamento, a gente vai ter menos caminhões dentro das BRs, você vai ter um maior uso dos trens, você vai ter muito mais melhorias ali e você pode conectar o uso de trem com caminhões. Na Alemanha é utilizado isso. O trem ele percorre tantos quilômetros, o caminhão percorre tantos outros quilômetros, então você tem conexões. E aí você vai conectar tudo isso até chegar aos portos ali para poder fazer exportações e importações. São os terminais que eles falam, né? Terminais de transbordo. A gente tem muito isso também nos Estados Unidos, né? Que tem a maior rede hidrográfica navegável do mundo. Então a gente vê muito isso lá também, os terminais de transbordo. O trem vai até onde tem um porto e o porto dali escoa a produção. E isso reduz o custo
custo do país, né? No nosso caso, no do Brasil, que é um dos maiores do mundo, a gente tem uma produção agrícola muito grande, né? A gente tem uma grande competitividade, porém o nosso custo do Brasil é muito alto devido aos custos de frete, de logística, de escoamento, de exportação. Isso encarece nosso produto no final. Falando também sobre essa questão de transporte, exportações, nós temos no agro, as exportações do Brasil somam 79 bilhões de dólares somente no primeiro semestre e batem recorde. Ou seja, exportações brasileiras do setor do agropecuário atingiram um recorde na série de junho deste ano, 15 bilhões, uma taxa e aumento de mais de 31%. Como o Diego falou, é o agro brasileiro se tornando mais forte ainda no mundo inteiro. E aí a gente tem uma participação relativa e importante nas exportações, com 51% para maio também. Diego, o que você viu aí que chamou a atenção das exportações, aí, o que mais movimentou esse grande crescimento do agro brasileiro? Essa época do primeiro semestre é a nossa época de colheita, principalmente da soja, né? Que é o nosso carro-chefe aí. A gente sabe aí que o PIB brasileiro, o agro corresponde a 26, aproximadamente 26%, né? É um quarto do nosso PIB. A gente tem aí as pesquisas que mostram que o agro brasileiro alimenta em torno de 1 bilhão e 300 mil pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo, né? Então, nesse relatório que saiu, nessa série dos 6 primeiros meses do ano, né, o primeiro semestre, a gente tem um complexo soja muito forte, com 54% aproximadamente de participação, que é justamente compreende essa janela de colheita, né? A gente tem essas durante a colheita e já tem a exportação, principalmente do complexo soja, farelo, soja em grão, farelo, o óleo de soja, né? A gente tem também as carnes, houve o aumento da participação das carnes bovina, suína e de aves, devido também a gente ter aberto mais mercados em alguns outros países. Os produtos florestais, como celulose, madeira, né, correspondendo a 10%. Complexo do sucro energético, né, etanol, açúcar, 4% de participação. E o café, que tende no segundo semestre a aumentar devido à nossa colheita que está ocorrendo agora nesses meses, né? A gente está aí com 2 meses aproximadamente na maior parte das regiões produtoras de café, porém no segundo semestre esse valor correspondente às exportações de café tende a aumentar devido a gente ter um maior estoque devido à colheita, né? E a gente tem também a China, né, um tradicional importador de produtos oleaginosos brasileiros. Mais uma vez a gente fomentando que não existe nenhum país autossuficiente. E olha a gente falando da China, né? Eles adquiriram em junho 64,5% da quantidade exportada do Brasil. Ou seja, dá 6,49 milhões de toneladas. Então, é muita coisa, é muita soja, né? Exatamente, é muita soja que os chineses vêm aqui e compram do Brasil. E a gente também falando da União Europeia também, né, o principal mercado importador de farelo de soja do Brasil, né, foi a União Europeia, que que eles adquiriram 448 milhões de dólares ali, ou 804 mil toneladas, com uma participação de 35,4%. Então a União Europeia nesse semestre aí aumentou a sua importação em 41%, né? Então, mais uma vez, o agro brasileiro crescendo, atraindo muito. É claro que a gente tem um detalhe, né? Um adendo aí, é o que a relação da guerra Ucrânia e Rússia, então, tanto China quanto a União Europeia e vários outros países tiveram que buscar outros fornecedores, e isso traz uma atratividade, que é o que? O Brasil ele colocar o pé dele ali e falar assim, olha, eu sou um grande exportador, meu produto é de qualidade, então vocês podem ter maior confiança em vir para cá também, não só usar a gente como válvula de escape, um plano B, e sim também bater de frente como um plano A. E isso para o agro brasileiro é muito importante. O plano safra casa num momento muito bom de poder aproveitar esse hype que a gente está vendo aí do agro brasileiro. Então você, produtor, você do agro aí que está pendente de entender um pouco mais sobre o plano safra, tem nosso link na descrição. Se você quer entender mais sobre agronegócio, você pode estar falando direto com o Diego Felipe nas redes sociais dele, no canal no YouTube dele, que também vai estar no link. Pronto.
Se você quer entender também sobre investimentos, sobre mercado financeiro, se você é produtor do agronegócio, se você só é uma pessoa entusiasta do mercado como um todo e quer entender de investimentos como o agro pode você estar correlacionando com o mercado financeiro, como proteger também a sua safra ali com o mercado financeiro, você pode estar falando comigo no link abaixo. Então todos os links do vídeo de hoje vão estar abaixo, nossas redes sociais para contato. Muito obrigado, Diego, pela participação de hoje, meu querido. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Como a gente mencionou, se quiser entrar em contato conosco, tem nossos links aí, tem nossas redes sociais. O Andrew está nessa parte aí de assessoria de investimentos. Quem quiser conhecer o projeto dele aí, quem tiver dúvida também em relação ao agro, quiser conhecer mais sobre o nosso agro, me segue nas redes sociais, que a gente está postando toda semana ali conteúdo relevante, falando sobre o nosso agro brasileiro.